educar os filhos no interior do estado de Sergipe, na metade do século XX, era uma missão muito penosa. Viver na periferia dos municípios e ser uma criança que conseguiu aprender as primeiras letras e avançar nos domínios da leitura e da escrita, do numeramento, do conhecimento da história, da geografia, era muito dificultoso. O escritor Antônio Saracura morava no povoado Terra Vermelha, a cerca de 6 quilômetros do município de Itabaiana, da zona urbana. Os meninos da Terra Vermelha podiam estudar apenas durante o verão. Seu pai era um pequeno sitiante. Os 2 primeiros anos de iniciação à leitura e à escrita e ao numeramento foram feitos na escola da própria Terra Vermelha. Quando se acreditou que ele já estava dominando a leitura e a escrita e a tabuada, ele foi transferido para a escola do povoado Cajueiro, onde o estudo era mais avançado. Segundo ele, foi o suficiente para que ele ficasse reprovado no exame de admissão ao ginásio. É sobre a escola do povoado Cajueiro que nos fala neste vídeo o escritor Antônio Saracura. Ele tinha uma prima dele, Bernadette de Pedro Mané José, que tinha uma escola adiantada no Cajueiro. Aí ele também achava impossível, que também não era muito perto. Já era uma meia hora caminhando. Era antes de Mariquinha do Curisco, antes da estrada que vai hoje para Moita Bonita e para as Candeias, a estrada. Então era ali naquela região. Então a gente tinha que sair lá do sítio Saracura, que fica já próximo do Jacaracica. O Jacaracica faz um monte de volta, ali para dentro. É um lugar bem escondido. E tinha que ir lá para Bernadette de Dona. Mas aí ele relutou, mas depois foi falar porque eu também não prestava muito para trabalho agrícola, eu era meio distraído, tudo que fazia tinha defeito. Então a professora tinha dito que eu era uma pessoa que nasci para estudar, aquela coisa toda. Aí ele foi lá, falou com a prima dela e ela conseguiu uma vaga para mim. Acho que no segundo ano que eu estudava, no meio mais ou menos, já comecei a estudar em Bernadette de Dona. Foi lá que eu aprendi as matérias suficientes para depois, quando eu fiz a admissão no seminário, tomar 0 em tudo quase. Era no mesmo estilo. Eu me lembro de parece que essa escola era a escola pública. Eu me lembro do nome Maria Pocinho Cola de Souza, como que fosse o nome da escola. Se bem que era na casa dela, era um salão de taipa, que ainda hoje existe o salão, abandonado, na beira da estrada, e que era o mesmo estilo. Eram bancos de madeira, que a gente sentava em cima, colocava nossa maletinha de material embaixo, ficava pisando em cima, para poder, eu no caso, e outros que eram pequenos, alcançar o chão. E aí ela tinha um quadro lá, a gente tinha aquelas tabazinhas de ardósia, não sei como é que chama, esqueci o nome agora, com o lápis durinho que a gente escrevia, cadernos, e a aula começava lá para as 8 horas e terminava meio-dia. E a gente vinha arrancando fruta dos quintais do povo no caminho, papai recebendo reclamação, aquela coisa toda. Cada um tinha uma pedra tinha uma pedra. Exatamente. Contas, fazendo as contas, tirando ela tinha o quadro grande na frente e a gente tirando as provas ali. Aí ela olhava, aprovava, a gente apagava, passava para outra. Essa foi a segunda escola. Na verdade, eu fiquei até os 12 anos. Fiquei uns 2 anos, outros 2 verões. Aí é que eu fiquei o último verão, ela já não conseguia me ensinar, não tinha mais nada para me ensinar, mas aí tinha que eu sair, ela, como ela parou o cavalo ali, papai, ia passando para a feira, ela dizia, peraí, vem aqui.
olha, esse filho seu, você tem que ou arrumar um jeito de montar uma escolinha para ele. É uma ladainha antiga, que meu pai tinha um projeto de montar uma escola. Depois foram outros filhos, irmãos meus que tiveram também esse destino, ninguém topou. Ou então tem que botar ele na rua. Aí o problema é que eu fiquei sem escola e sem ir para a rua, porque naquela época só tinha um cara na Terra Vermelha, que era Jorge, de João Joaquim, eu acho, que estudava na rua, mas era de uma família rica, de fazendeiro, eles tinham jipe, a porra toda. E a gente só tinha cavalo para montar, e nem para todo mundo. Aí foi que surgiu a história de Eu Ser Padre, que é uma novelazinha que eu conto nesse livro, Os Meninos que Não Queriam Ser Padre, uma parte da memória. Esse Manuel José Correia, ele morava bem pertinho dessa escola, dessa segunda escola, e se não me engano ele estudou um período, mas a gente se lembra muito do tempo de Donazinha lá, porque tinha a bendita palmatória que criava marcas na gente, tá? Eu estava com 12 anos de idade, por aí. Na verdade foi uma invenção de mamãe. Mamãe vivia tentando encontrar um jeito de que os filhos e as filhas pudessem não prosperar na lida do sítio, porque a lida do sítio é malvada, né? Você termina de fazer um serviço, aí vem uma chuva, acaba o serviço que você fez. Mesmo que não venha a chuva, daí uma semana aquele mato que você capinou, limpou direitinho, já está todo pegado outra vez para você fazer de novo. E no fim de tudo, na hora de apurar o lucro, que eu não tinha noção na época, mas depois eu vi com clareza, era um lucro irrisório, era mais para ocupar o tempo dos meninos, aquele negócio todo, para eles não ficarem na malandragem, saírem pelos tabuleiros por aí. Mas era uma luta intensa, era o dia todo sem parar. E aí mamãe, conversando lá com a professora, aí a professora falou, olha, por que você não manda seu filho para o seminário? Mas como? Não tem nem... mandar para o seminário? Nunca tinha passado pela cabeça. Aí ainda que o padre, domingo passado, eu falei isso aí já, né? Falou na pregação que tá precisando de seminarista. Aí mamãe foi para Itabaiana, para a missa no domingo, dos Tabaréus. E depois da missa, uma prima dela, não sei se foi Bernadette de Fugêncio, que aí foi lá para a sacristia, aí findou eu vindo para o seminário, porque certo. O padre não teve alternativa. Padre Arthur Moura Pereira, ele que trouxe, cumprindo uma meta que o bispo tinha dado, de cada pároco do interior levar pelo menos 2 seminaristas. Ele me trouxe, e a Zé Pereira, que era um outro tabaréu de um povoado próximo ali de Itabaiana, mais próximo, que depois a Pereira morreu afogado num acidente aqui em Aracaju, na Praia da Atalaia. Em 58, eu nasci em 45, tinha 12, 13 anos por aí, assim.